Deus, todo aquilo que impede que possamos ouvir a Tua palavra com o coração concentrado. Para que assim, ó Deus, tenhamos a oportunidade de ouvir a Tua voz de uma maneira especial. Por isso, ó Deus, fale ao coração de cada um que aqui entrou e use o Teu servo para a glorificação do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Primeiro Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Vamos continuar estudando sobre a vida de Davi. Primeiro Samuel, capítulo 17. O capítulo 17 é bastante longo, são 58 versículos, e conta uma história de uma luta bem conhecida de todos nós. Então eu vou trazer o estudo de hoje à noite, lendo e narrando na proporção que a gente for falando. Nós estarei apontando alguns versículos e os irmãos então fazendo a leitura daqueles versículos que serão indicados para o nosso sermão, nosso estudo de hoje à noite. Eu tenho falado com os irmãos primeiro falei sobre Saul, e agora nós estamos contando a história do segundo rei de Israel. Primeiro foi Saul, e agora Saul está numa fase de transição, já em decadência, mas ainda rei. E Davi, inclusive, já foi ungido perante a sua família como rei, o novo rei de Israel, escolhido por Deus. Achei a Davi, homem segundo o meu coração, é o que Deus disse para Samuel ungir, e que Samuel ungisse a Davi, mas Davi não assumiu. E ele está também fazendo parte da vida da nação, servindo a nação em outras funções. E era muito comum as guerras entre as nações, como até hoje, formas diferentes, mas naqueles dias Israel e os filisteus se enfrentavam muito. Inclusive Saul já tinha sofrido uma derrota contra os filisteus. E o capítulo 17 é mais um momento de guerra, uma guerra que foi estabelecida, marcada, declarada entre os filisteus e Israel. E aí, o que acontece? Versículo 1 a 3 vai mostrar que esta guerra foi marcada e Israel estava num monte, né, de um lado, do outro lado estava o exército dos filisteus, e entre Israel e os filisteus havia um vale. As batalhas geralmente aconteciam nos vales, porque nas montanhas era muito difícil um prevalecer contra o outro, um no alto, outro embaixo, para conseguir enfrentar. Então havia sempre estratégias, as mais diferentes dos exércitos naquela época, para tentar enfrentar os seus inimigos. Fato é que a luta estava marcada, a batalha, a guerra estava marcada, e o que separava Israel dos filisteus
era um vale, chamado o Vale de Elá. Se você olhar aí, do versículo 4 até o versículo de número 8, diz assim, você pode ler comigo, o versículo 4 até o versículo de número 8. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu o filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dá-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se, temeram muito. Então, aqui estava a batalha e, de repente, Israel é surpreendido por um homem que aparece dizendo, ao invés da luta ser travada de um exército contra o outro, até para que não haja um grande derramamento de sangue, muitas baixas, então vamos fazer diferente. Eu estou aqui representando os filisteus e eu quero um representante do exército de Israel e vamos lutar. Ao invés de ser uma guerra de homens aos milhares lutando contra homens, vamos fazer o seguinte: escolhe um de lá, eu estou aqui, então aquele que vencer, significa então que o vencedor dessa luta vai ser o exército vencedor. E quem for derrotado, então, o exército será derrotado. E aqui a gente está vendo que quando Saul viu essa situação, ele ficou com muito medo. E o exército de Israel também ficou com muito medo. O representante dos filisteus era um gigante chamado Golias de Gate. Quem vai enfrentar Golias de Gate? Era lá da terra dos gigantes, que, na verdade, Josué, Israel já havia tido uma experiência, porque quando os 12 espias foram espiar a terra da promessa, e diz assim, a terra é boa, mas tem gigantes. E até que os 10 espias disseram assim, nós somos como gafanhotos, eles são gigantes, e nós, aos olhos deles, ou aos nossos olhos diante dele, nós somos como gafanhotos, então não dá para enfrentar. Então, imagino que, como ele era da terra de Gate, que era a terra dos gigantes, onde existiam os Enaquins, então esse aqui era um sobrevivente, representante, remanescente daqueles gigantes lá dos dias de Josué. E o homem realmente era grande mesmo. Porque você imagine um homem com 2 metros, a medida aqui dos 6 côvados e 1 palmo corresponde a 2 metros, algumas Bíblias vão dizer 2 metros e 90, 2 metros e 92 centímetros, 2 metros e 95 centímetros. Era tão somente esse o homem que apareceu para propor a Israel lutar. Então, imagine o que aconteceu. Saul não estava acostumado a ver homem alto, porque Saul era o mais alto. Então Saul, para os demais, era considerado um gigante. Ele, quando foi escolhido para ser rei, diz ele era o mais alto. O mais alto dos dias de Saul dava no ombro dele. Aí aparece alguém mais alto do que Saul,
E o texto vai descrevendo aqui que esse gigante, ele tinha uma couraça e uma túnica que era elaborada com centenas de escamas de bronze sobrepostas. É como se fossem escamas, então, uma sobre a outra, aquele negócio engrossava. E era algo que realmente protegia. Para os irmãos terem uma ideia, ele diz que essa couraça e esse capacete, o peso era de cerca de 60 quilos, 5.000 ciclos, que pesava mais ou menos 60 quilos. Além disso, esse gigante tinha uma proteção que cobria as suas canelas, as caneleiras, que ia das canelas até os pés. Então, cobria todo o seu corpo. O texto diz também que só a ponta da lança de Saul, de Golias, pesava cerca de 7 quilos. Então você vai somando aí. Um gigante de 2,92 centímetros de altura, com uma proteção que pesava mais de 70 quilos no seu corpo, uma lança que só a ponta pesava 7 quilos, e não parava por aí, porque o texto diz que, além dessa lança, ele também tinha algumas outras armas que ele carregava consigo. E além das outras armas, ele tinha também um escudeiro. Quer dizer, além de ser gigante, ele ainda tinha um escudeiro que ia na sua frente com o escudo do tamanho, com certeza era um escudo grande, que era para proteger o guerreiro. Então, ele aparece e desafia Israel para lutar. Imagine como ficou Israel naquela situação que realmente causou medo, causou pânico. E aqui a gente vê que o problema, mais uma vez aqui a gente percebe que Saul está diante de uma situação que ele não tinha como enfrentar, mas ele se deixa levar mais uma vez pela aparência. A aparência foi um problema muito sério na vida de Saul. Primeiro, a aparência dele. Parece que ele confiou demais na sua aparência. Depois, a gente vai ver esse problema da aparência na hora de escolher quem seria o rei substituto de Saul. Mas aqui, Saul estava olhando mais o tamanho do gigante do que a possibilidade de vencê-lo pelo tamanho de Deus, o poder de Deus. Quando ele viu o gigante, ele só viu o tamanho do gigante, e por isso o texto diz que ele ficou com medo daquele gigante, ficou tremendo de medo, é o que o texto diz. E isso demonstrou falta de confiança. Porque Israel, meus irmãos, Israel era um povo treinado para as batalhas, um exército preparado, um povo que ia enfrentar a guerra, ia enfrentar os inimigos. E se a gente fosse ler aqui tantas histórias e tantos textos que a palavra de Deus estava ensinando que Israel jamais deveria temer ou fugir diante dos seus inimigos. Porque sempre Deus deixou muito consciente para Israel de que ele estaria com o seu povo nas batalhas. Ele seria o Senhor dos exércitos, o comandante maior, o chefe das batalhas, o Todo-Poderoso, estaria com Israel. Israel deveria confiar. Mas aqui a gente vê que Saul não confia em Deus e ele fica apavorado diante daquele desafio do gigante Golias. O que Saul ia fazer? A essa altura, onde é que estava Davi? Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai. O que diz aqui no versículo, a partir do versículo de número 12, que Davi estava cuidando das ovelhas. Seu pai, não sei se já com a idade avançada, ou por alguma razão não pôde ir ou não quis ir, e ele chama Davi de detrás das ovelhas e diz: você vai visitar seus irmãos, porque os 3 irmãos de Davi, né, Eliabe, Jonadab e Samar, né,
eles eram soldados do exército de Saul e estavam na batalha. E então o pai Jessé manda Davi ir visitar os irmãos, ver como está, levar uns pães para os irmãos, levar um queijo ou uns queijos lá para os comandantes. E Davi deixa as ovelhas, vai então para fazer a visita dos seus irmãos. E quando Davi chega, ele chega exatamente naquele momento que Israel estava amedrontado. Davi chegou e quando ele começou a conversar com as pessoas que estavam ali naquele monte, ele recebe logo a notícia: olha, está todo mundo com medo aqui. O rei está dizendo que quem conseguir vencer esse gigante, ele vai coroar, né? Vai lhe dar muitas riquezas, vai dar a filha dele para casar com ele, vai lhe dar todas as vantagens. Saul foi um problema muito sério, porque além, ele não confiou em Deus, ele estava com medo do tamanho do gigante, agora ele está confiando no dinheiro dele, no poder dele como rei. Quem vai matar, então? Eu vou ter dinheiro para dar, eu vou colocar numa posição de honra, eu vou dar a minha filha. Ele não estava lembrando de que nada disso, ou que essas promessas e que o poder do dinheiro seria capaz de resolver o problema. Mas aqui, irmãos, tem algo que vai nos chamar a atenção, é que quando Davi chega lá, que ele não encontra os irmãos, eles já estavam na frente de batalha. Ele deixa a bagagem guardada lá com os responsáveis, tudo que ele trouxe, e vai lá para o lugar onde estava acontecendo a luta. E exatamente no momento que Davi chega lá, que vê aquele gigante afrontando Israel, desafiando: não tem homem aí não? Ei, vocês não têm homem não? Será que não aparece um homem para lutar comigo? Porque não foi uma vez só. O texto diz que Israel estava acampado de um lado, os exércitos filisteus do outro lado, durante quanto tempo? Esse desafio de alguém para lutar durou quantos dias? Para encontrar um homem para lutar? 40 dias. 40 dias, todo dia o gigante aparecia, e cada vez que aparecia o povo tremia mais. E aí Davi chegou no momento, inclusive, que além dele ouvir a situação de Israel, muitos soldados do exército de Israel já estavam desertando, fugindo. E ele chega e aparece lá o gigante. E se você olhar aí, se não me engano, o versículo 25, ou é 23, quando Davi viu aquela conversa do gigante, aqui a gente percebe uma coisa: o povo está querendo fugir para longe, mas Davi já se sente logo provocado e ele quer fugir, não, ele quer partir para cima. Porque olha só o que diz o versículo de número 23, olha aí: estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo o exército dos filisteus, o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara. E aí o que é que diz o versículo? O final: e Davi o ouviu. Davi não ouviu como os outros estavam ouvindo, porque o texto diz que de tanto ouvir estes insultos, olha o que foi que disse Davi aí no versículo de número 26, 17, 26, vocês podem ler junto comigo? Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele que ferir a estes filisteus e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus de Israel? Ou melhor, os exércitos do Deus vivo? Aí os homens continuaram contando a Davi o que estava acontecendo, qual seria a recompensa. Aí a gente passa lá para frente e Davi então resolve enfrentar o gigante. Versículo de número 32. Estava todo mundo com medo de enfrentar o gigante Golias de Gate. Davi então, Saul já é informado que Davi ia enfrentar, e tinha contado para os servos dele que poderia enfrentar o gigante. Versículo 32, vocês leiam comigo? Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Saul acreditou que Davi podia vencer? Vamos fazer a comparação? O filisteu tinha tudo isso que nós falamos e toda essa altura. Quem era Davi?
um pastor de ovelhas, ainda um jovem saindo da adolescência, dos seus 17 a 20 anos, alguém que não tinha experiência de guerrear ou de ocupar funções estratégicas importantes em batalhas, nas guerras. Alguém que, eu não sei, não fala a altura de Davi, mas a proporção aí deveria ser muito grande. Se esse homem tinha quase 3 metros de altura, eu não sei se Davi tinha 1,70 m, 1,80 m, ou ele era pequeno, né? Ele era pequeno, era bem magrinho, né? Queimado do sol, de estar lá cuidando das ovelhas, né? Não tinha assim aparência que desse qualquer confiança de alguém que se dispõe a lutar contra aquele gigante. Mas Saul não sabia o que estava por vir, porque Saul diz assim, não, contra os filisteus você não vai poder lutar. Mas depois que Davi até convence Saul, contando algumas experiências, que ele chegou a pegar nas barbas de urso, né, abrir urso pelo meio, os ursos, ou o leão, quando veio para as ovelhas, ele pegou e matou, veio um urso, eu não sei como é que era a barba desse urso, mas ele disse que pegou e ele abriu pelo meio. Então ele conta umas histórias que não foi uma mentira para iludir, mas que era uma verdade, que ele estava lá defendendo a ovelha mesmo, dessas feras, e ele enfrentou batalhas pesadas. Agora, olha o que Davi disse para Saul. Davi disse para Saul assim, ó. Lá no versículo 36, o que ele diz assim? O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Vão percebendo aí como é que Davi está. Ele reagiu com indignação, não foi por causa do tamanho do homem, nem por causa do poder dele, nem por causa de Saul. Vai prestando atenção que ele sempre está dizendo, quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Versículo 37, o que ele disse? Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul mandou Davi ir, mas Saul ainda não estava muito confiante. Agora você imagina o tamanho de Saul, o tamanho de Davi, e Saul queria que Davi se vestisse com toda a indumentária de guerra dele, não dava certo, né? Deve ser que Davi ficou parecendo um robô, todo cheio, botando a roupa de Saul. Saul disse, não, Davi disse, não dá certo não, eu não estou acostumado com isso. E então o que Davi fez? Davi disse, eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos. O que é que Davi tinha, irmãos, nas suas mãos? Ele tinha um cajado, ele foi lá num rio que estava lá no vale, entre esses dois montes, pegou o quê? 5 pedras e tinha uma funda, um badoque, uma beca, aquilo que a gente usava antigamente para matar passarinho, alguma coisa parecida, viu? Não era igual, não. Porque tinha aquela funda também que botava a pedra e rodava, né? E tinha alguém que era bom nisso. Pois é, então essa era a armadura de Davi. E Davi partiu para cima. O gigante saiu no desafio, Davi saiu das fileiras do exército de Israel e vai ao encontro, chega no vale e antes do gigante se aproximar, o que é que Davi faz? Davi tira do seu alforje uma daquelas pedras, pedra lisinha, bota naquela funda, que eu não sei se foi assim ou se foi assim. Eu só sei que ele pegou essa pedra e rodou para lá e rodou para cá e atirou. E não é que o anjo, como diz o reverendo Jeremias, montou nessa pedra e encontrou um espaço, o único lugar que tinha desprotegido em Golias era a testa, e a pedra foi e cravou na testa de Golias. E para humilhar, quebrou tudo, Brasil. E para humilhar, agora vocês pensam que é uma coisa simples? Olha só, os estudiosos dizem que uma pedra dessa poderia chegar a uma velocidade de 160 até 240, 200 e poucos quilômetros de velocidade por hora. Então, era alguma coisa, não era uma pedra que ia devagarzinho, não. E quem sabia atirar,
Você lembra lá dos Juízes que diz que tinha um que atirava com uma funda e não errava um cabelo, um fio de cabelo? Então tinha gente boa nesse negócio aí. E essa arma, inclusive ela era usada também nas guerras antigamente, a tal ponto que essa arma poderia atingir uma pedra atirada por uma funda, por quem sabia atirar, por quem era certeiro e tinha habilidade para atirar. Ela poderia atingir uma velocidade de mais de 200 km por hora e poderia alcançar um alvo numa distância de até 200 metros. Então, não sei a quantos metros que Davi estava de de Golias, mas certamente, quando Golias viu Davi, o que é que ele falou? Quem se lembra? Quando Golias viu Davi, vamos lá, a história que a gente conta para as crianças, que a gente sabe, o que é que ele falou? Golias viu Davi e disse assim, peraí, eu pensei que tinha um homem, mas mandaram aqui achando que eu sou algum, como é que ele falou? Algum cão, algum cachorro, né, para enfrentar esse menino que não tem habilidade nenhuma. Eu queria era alguém para lutar mesmo. Só que Saul estava pensando que era uma luta corporal. Ele estava achando que Golias, não sei por que eu estou só botando Saul. Golias achava que era na força. Saul deve ter pensado também que era assim. Mas Davi, estrategicamente, antes de chegar perto, ele não enfrentou a luta corporal. Ele foi com uma funda, acertou na testa do gigante e, para humilhar ainda mais, ele caiu do jeito que caiu o Deus dele, que era Dagon, de bruço, prostrado, com a cara no chão. Davi não tinha espada, não tinha nada, correu lá, pegou a espada, cortou o pescoço do gigante. Aí, quando cortou o pescoço do gigante, os soldados de Israel tudo criaram coragem. Quando eles viram que a luta estava vencida, o exército dos filisteus, como a gente diz, perna para que te quero. Aí o exército de Israel correu atrás, foi no encalço dos filisteus, e Davi então pega a cabeça do gigante, vai até a presença de Saul, e Saul diz assim, rapaz, de quem esse menino é filho de quem mesmo? Parece que ele nunca tinha se importado tanto com a vida de Davi, como agora. Ele diz, quem é esse menino? Quem é o pai dele? Esse menino realmente merece honras, porque ele realmente é um menino, ou um rapaz, um guerreiro extraordinário. E assim, meus irmãos, Israel vence a batalha contra os filisteus. Eu quero, nessa noite, essa história é muito conhecida, a história é muito conhecida de todos nós, mas o que a gente pode aprender de importante para a vida da gente com essa história? Então, eu quero terminar pensando não apenas que a história de Davi e Golias é uma história interessante, que às vezes a gente lê essa história e a gente acha que o grande herói é Davi, né? Ao mesmo tempo que era Golias, de repente a gente começa a enxergar Davi como o grande. Davi na verdade, o gigante dessa história foi Davi mesmo, não é? Mas é importante a gente lembrar algumas lições, e uma delas é essa, que não foi Davi. A vitória não depende do tamanho do gigante, porque é pequeno, ou porque é grande, ou porque é pequeno. Porque, na verdade, irmãos, vocês acham que Golias não era um guerreiro bom? Claro que Golias era um bom guerreiro. Vocês acham que Israel, Saul, naquela crise que ele estava, se Golias quisesse lutar do lado dele, Saul não queria, não? Claro que ele queria, ele ainda ia bater papo. Nós temos aqui o maior gigante, agora vai. Garanto que o exército de Israel ia fazer festa se de repente aparecesse um gigante do tamanho de Golias, ou maior do que Golias, para lutar a favor de Israel. O povo ia achar que era o tamanho do homem. Mas uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça, não é a aparência. Não é a aparência. Não é o tamanho do gigante. Não é se é grande ou pequeno. Não é se é pobre ou rico. Se é bonito ou feio. Se tem habilidade ou não tem. O Senhor dos Exércitos é quem define estas batalhas.
Aqui não é uma batalha que o homem vence, é uma batalha que Deus vence. Deus vence e Davi é um instrumento. Davi é um instrumento. Olha aqui, que a gente pode ver isso aqui, nesse texto que a gente está estudando, a gente vai perceber o seguinte, que Davi, ele vai lutar, e às vezes a gente pode pensar assim, Davi estava lutando por causa do prêmio que ele ia receber. Davi estava lutando porque ele queria casar com a filha do rei. Mas a gente vai ver no próprio texto aqui por que Davi estava lutando. Não foi por causa de Saul, não foi por causa da filha de Saul, não foi por causa da promessa do rei que daria a sua filha a quem vencesse o gigante e que ia tornar essa pessoa rica, poderosa no seu reino. Mas a gente perceber no versículo 26, no versículo 36, no versículo de número 46, olha aí, por que Davi estava lutando? No versículo de número 46, o que diz aí? Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus e Israel. Por que Davi estava lutando? Olha o versículo 47. Saberá, pois, toda esta multidão, que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Esta era a razão por que Davi estava lutando. É porque ele sabia que era uma guerra do Senhor. Irmãos, isso aqui é importante para a gente entender. Primeiro, o que Davi estava preocupado era com o nome do Senhor. Davi estava preocupado com a glória de Deus. Davi estava preocupado com a honra do nome de Deus. Ele não aceitava que aqueles incircuncisos filisteus zombassem de Deus, zombassem do povo de Deus e ficasse por isso mesmo, porque ele sabia que Deus iria entrar em ação para defender o seu povo. Então ele diz aqui, do Senhor é a guerra. Eu pergunto aos irmãos, nós temos guerras? Nós estamos em guerra? Quem acha que está em guerra aqui? Se você não sabe, eu acho que você sabe, mas vamos acordar para uma realidade. Nós todos os dias estamos enfrentando gigantes. Gigantes dentro de casa, gigantes dentro de nós, gigantes fora de nós, gigantes no nosso trabalho, gigantes na sociedade. Todos os dias nós enfrentamos batalhas. E aqui vale lembrar que assim como Davi enfrentou uma batalha física real, mas Davi também enfrentou uma batalha espiritual. Você pensa que o filisteu não consultou os seus deuses? Não. Tem um versículo aí que mostra que eles queriam aquela batalha para honrar e exaltar o Deus ou os deuses daquela nação dos filisteus. Irmãos, essas batalhas nunca deixam de ser batalhas espirituais. Nós estamos em constantes batalhas espirituais contra as hostes das trevas. O versículo 43 é o versículo que eu estava querendo lembrar aqui. Os filisteus confiavam nos seus deuses. Davi confiava e lutava pelo Senhor dos exércitos de Israel. E nós estamos diante de batalhas e devemos entender Efésios capítulo de número 6. Somos guerreiros do Senhor dos exércitos. Só que a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, mas é contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, contra as hostes espirituais do mal nas regiões celestes. A batalha continua. A guerra contra os filisteus, representados no diabo, representados no mundo, representados na carne, toda esta estrutura, esse sistema da Babilônia, esse sistema do mundo que conspira contra Deus, contra a igreja, contra o povo de Deus, contra a verdade de Deus. É uma luta constante que nós temos contra este sistema.
e para enfrentá-lo, em nome do Senhor dos Exércitos, nós precisamos estar dia a dia revestidos do poder de Deus. Revestidos do poder de Deus. Tem um escritor, Charles Swindoll, ele escreve sobre Davi e Golias, e ele diz assim sobre essa história. A beleza desta história é que ela dá um exemplo perfeito de como Deus opera. Ele exalta o seu nome quando somos fracos. Não precisamos ser eloquentes, fortes ou de boa aparência. Não temos de ser belos e brilhantes ou ter todas as respostas para sermos abençoados por Deus. Ele honra a nossa fé. Tudo o que o Senhor nos pede é que confiemos nele, que nos coloquemos diante dele com integridade e fé, e ele vencerá a batalha. Deus está aguardando o seu momento, esperando que confiemos nele para capacitar-nos a combater os nossos gigantes. Esta é uma palavra de Charles Swindoll que é interessante para a gente pensar nessas batalhas. Como é que a gente vai ter vitória nessas batalhas? Outra lição importante, irmãos. Nossas lutas contra o sistema do mundo regido por Satanás, nessas nossas lutas, não devemos olhar a aparência, o tamanho dos gigantes, as suas armas, as suas experiências, as suas intimidações. Nós devemos olhar para o Senhor. Se a gente olhar para o tamanho do gigante, sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer? A gente vai ficar igual a Israel, paralisado. Se a gente começar a olhar para a força dos exércitos que estão contra nós, a aparência desse exército, o apoio que esse exército tem, o dinheiro que este exército tem, a união que este exército tem, unindo todas as forças contra o exército de Deus, contra a palavra de Deus, contra a verdade de Deus, nós com certeza vamos ficar paralisados. Davi nos ensina que nós não devemos ficar paralisados. Ele era pequenino, ele era inexperiente, mas ele não ficou paralisado, não por causa dele, mas porque Davi não enxergou um gigante com os seus olhos. Ele enxergou um gigante com os olhos da fé. Ele diz: tu vens contra mim com espada, com lanças, com cacetes, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Não era na aparência, não era no tamanho do gigante. Lembra que Israel, quando os espias chegaram para contar, trazer o relatório da terra prometida, e que eles contaram que lá tinha gigantes, os filhos de Enaque, então eram homens muito grandes, a terra era boa, trouxeram até um cacho de uva carregado por 2 homens, tamanho era para mostrar como a terra era boa. Aí eles contaram: mas lá tem gigantes, e nós somos como gafanhotos. E Josué e Caleb se levantam dizendo: eia, o Senhor é por nós, se o Senhor estiver do nosso lado, não importa o tamanho dos gigantes, nós vamos prevalecer contra estes gigantes. O ponto é, se o Senhor estiver do nosso lado. O grande problema de Golias é que ele estava do lado errado. Ele era grande, ele era forte, ele era treinado, ele era experiente, mas ele estava do lado do fracasso, ele estava do lado errado. Se ele estivesse do lado do Senhor dos Exércitos, ele seria vencedor. Davi venceu, não era porque era pequeno, não é porque era pobre, não é porque era um menino que Deus olhou e disse: eu vou ter dó dele, eu vou fazer alguma coisa por causa dele, não. Davi venceu porque estava do lado certo. Davi venceu porque não ficou paralisado diante dos gigantes. Davi venceu porque confiou, como a igreja deve confiar, nas palavras de Jesus: as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja, nada vai prevalecer. Hoje eu assisti
um vídeo muito chocante e muito emocionante também. Dos cristãos, uma narrativa dos cristãos em Angola, como eles estão sofrendo. As igrejas sendo fechadas, cristãos sendo mortos. E na cena mostra os cristãos, irmãos daquele país, que são levados para pelotões, onde com suas crianças, eles são fuzilados, mortos por causa da sua fé. Talvez a gente olhe uma situação como essa e pense assim, isso é derrota. A igreja está sendo derrotada, os cristãos estão sendo vencidos pelos exércitos inimigos. Mas a palavra de Deus diz que não. A palavra diz o contrário, porque a palavra diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu estou bem certo. Ele diz assim, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Esses irmãos estão vivendo literalmente essa experiência. Ovelhas sendo levadas para o matadouro, mortas violentamente. Mas eles morrem cantando, eles morrem louvando a Deus, eles morrem adorando ao Senhor. E o apóstolo Paulo continua dizendo, nós somos levados como ovelhas, considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A vitória não é porque a igreja vai ter a maioria. A vitória não é porque a igreja não vai ser perseguida. Via de regra, ela vai ser perseguida, e se não for perseguida, tem alguma coisa errada. A vitória não é porque todo mundo no Brasil vai amar a igreja. A vitória é porque Deus já decretou esta vitória. E Ele está do lado daqueles que são dele. E que está em Cristo é mais do que vencedor. Não por causa dele, mas por causa da glória de Cristo. Esta era a confiança de Davi. Nós não podemos ficar paralisados, amedrontados, nos escondermos, nos dispersarmos, ficarmos calados. O pastor estava perguntando onde estão aqueles que estão nos visitando, e eu lembrando quanto que nós recuamos, quanto que nós deixamos de convidar pessoas para vir à igreja. A gente começou a ficar com medo dos poderes, a gente começou a ficar com medo dos ativistas homossexuais, a gente começou a ficar com medo de governos, a gente começou a ficar com medo de sistemas que possam se instalar no Brasil. Mas a igreja é para romper diante de todas as adversidades. Os gigantes vêm, mas eles vão cair por terra por causa do nome de Jesus. Abra a sua Bíblia aí para a gente terminar. Abra a sua Bíblia para a gente terminar em 1 João 5, versículo 4. 1 João capítulo 5, o versículo de número 4. Quero terminar com esse versículo. 1 João 5, 4. O que diz aí? Quem pode ler aí, voz alta, para não precisar abrir aqui? Amém? Vamos de novo? Porque todo vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu pergunto aos irmãos, por que Davi venceu Golias, o gigante de Gate? Por quê? Porque ele manteve a sua fé. Como é que a igreja vai vencer o mundo, vai vencer os gigantes? Pela fé. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Independente das circunstâncias, independente do tamanho dos inimigos, independente do tamanho do problema, independente do tamanho do gigante, olhe para o Senhor. Porque se você olhar para o gigante, você vai ficar paralisado. Mas se você olhar para o Senhor, você vai perceber
que o Senhor é muito maior do que qualquer gigante. E todo gigante pode cair por terra quando Deus decreta a derrota. Não tem vencedor contra Deus. Mas a gente precisa permanecer na fé. O exemplo de Davi, que temia a Deus, que reagia diante dos insultos ao Deus vivo, e que mesmo sabendo que ele não podia, ele disse: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Que seja essa, meus irmãos, a nossa postura. Temos gigantes, temos problemas, todos os dias, mas a vitória que vence o mundo é a nossa fé. É a nossa fé. Nós não vivemos pelo que vemos. Nós andamos por fé e não pelo que vemos. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado pelo registro desta história que nos ajuda e nos ensina a confiar em Ti, independente das circunstâncias. Às vezes, Senhor Deus, nós temos medo, mesmo andando por fé. Às vezes nós somos como Pedro, que lançou o desafio de andar sobre as águas ao Senhor, e o Senhor mandou que ele andasse sobre as águas. Mas ele, ao invés de continuar olhando para Ti, ele foi olhar para as ondas e acabou afundando. E o Senhor foi ao seu encontro. Senhor Deus, que a Tua igreja não olhe as circunstâncias. Que nós, como igreja do Senhor, não olhemos para o tamanho dos desafios, nem o tamanho dos gigantes que vêm contra nós, mas que mantemos o nosso olhar fixo e firmado no Senhor, e que pela fé inabalável não tenhamos medo de enfrentar os inimigos, mas em Teu nome nos ajude a prevalecer contra todos eles, porque nós cremos que já temos esta vitória por causa do Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor sabe das dificuldades, das lutas que cada um aqui enfrenta nas suas vidas e como precisam do Senhor para triunfar sobre elas. Por isso eu Te peço nessa noite, abençoe cada irmão, fortalece a fé, ajuda-o para que, olhando para Ti, prevaleça contra essas dificuldades que estão enfrentando. Mantenha a fé viva em Ti, Senhor. É a oração que fazemos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Glória a Deus. Hino 147, está sendo pedido para a gente cantar. Depois do cântico do hino 147, a nossa irmã Judeci, presidente da SAF, tem um aviso e depois ela pode fazer uso da palavra. 147. Todos de pé, né? Vamos cantar de pé? Quando a alma sequiosa chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Mesmo lutas de sabores, nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia.
verdade, fiéis servos, lutam por fazer os seus. Muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus, mas se alguém procura ver, sem a graça do bom Deus, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Servir ao Senhor. Eu pastor falando aqui desse vídeo, quando eu cheguei também tinha um vídeo em um dos grupos, onde alguns irmãos estão saindo para congregar, para ouvir a palavra do Senhor, a tantos e tantos quilômetros, né, de distância. E nós aqui temos um privilégio tão grande, né, de estarmos pela manhã, de estarmos à noite, à tarde, e é bom estar na casa do Senhor. A fé, né, vencemos o mundo com a fé que vence o mundo. Mas para ter fé, a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus. Então, a cada momento que temos de ouvir a palavra de Deus, é mais uma oportunidade de fortalecer assim a nossa fé e de poder vencer, né, o mundo, vencer as batalhas que estão, os gigantes que estão à nossa frente. E nesse final de semana nós teremos a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, de participar, né, de mais um ano de vida da nossa safra. No sábado nós teremos aqui, né, duas oficinas ou 2 salas de vivência, né? Nós teremos aqui a nossa irmã Noaci, que é presidente sinodal, e também estará falando as mulheres, as nossas irmãs psicóloga Paula Catarine e também a nossa irmã fisioterapeuta Ana Alice. Estará também trazendo uma palavra, né, para fortalecer a nossa fé e também alguns ensinamentos e dicas, né, para o nosso dia a dia. Então, você, mulher, não perca, né, essa oportunidade. As mulheres da SAF são convocadas e as mulheres da igreja estão convidadas a participar conosco nesse sábado. O horário, às 14h30. Ah, mas é cedo. Né? Essas mulheres, esse vídeo que eu vi, elas andaram quilômetros e quilômetros durante o dia, noite, para ouvir uma palavra. Né? Então, nós aqui à tarde, não vai assim fazer, né? Não é tanto esforço assim para a gente estar aqui 2h30, aqui tão perto. Né? Esse horário é por conta das irmãs que vão vir de Morro do Chapéu. Inclusive, lá vai estar em festa à noite, né? Um dos nossos pastores estará pregando lá à noite. E elas virão e à noite retornarão também para o trabalho. Alguns irmãos também estarão indo para a Jussara, né? Na programação de Jussara. Então, nós queremos terminar mais cedo. E no domingo à noite, né, o culto missionário estará na responsabilidade da SAF, o culto missionário, todas as irmãs aqui presentes, e estará conosco o pastor Adenildo, né, pregando a palavra de Deus. Então, fortaleça a sua fé, ouvindo a palavra do Senhor, não perdendo nenhuma oportunidade, né, nesse final de semana de ouvir. As irmãs que estão no grupo aí, preste atenção que teremos alguns avisozinhos aí no nosso grupo da SAF. Deus abençoe. Muito bem, que Deus abençoe o trabalho da SAF esse final de semana, congregação também em Jussara, e o Adorai está chegando, né, irmãos? Durante a semana, não deixe, não perca as reuniões de oração pela manhã e não deixe de orar na sua casa pedindo a bênção de Deus pelo Adorai. Diácono Noé. Caravana para ir no sábado. Muito bem. A gente vai conversando para poder informar a questão de transporte, né, como é que vai ser, tá certo? Mas é importante que a igreja marque presença lá no trabalho com a congregação da igreja. De pé para a bênção apostólica, nos despedindo então, que Deus
Abençoe a todos os irmãos. Mais uma vez, obrigado a todos os que estão conosco. Recebei a bênção. E agora, irmãos, ide em paz. A bendita graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o maravilhoso, eterno amor de Deus o Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo, repousem sobre vós, amados do Senhor, e sobre todo o povo de Deus em toda a terra, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe.